Saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa de fraternidade, de caridade, que nos recebe sempre com os braços abertos e nos dá a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Saudações também a todos os amigos que nos escutam pela Rede Boa Nova de Rádio, pelas redes sociais e neste momento em que estamos aqui reunidos para falarmos de Jesus, precisamos ter essa consciência de que a concentração, a meditação, a oração nos facilita muito os entendimentos daquilo que mais precisamos, daquilo que mais sempre vamos buscar na casa espírita, a compreensão sobre o mundo espiritual, sobre Jesus, sobre os amigos espirituais, sobre essa comunicação e esse constante contato que temos com os espíritos superiores. Então, neste momento eu convido a todos, aqueles que quiserem podem fechar os olhos, mas que todos se acomodem confortavelmente onde estão, para que possamos elevar o nosso pensamento em prece até o nosso Mestre Jesus. E assim, vamos pedindo: amado Mestre, nesta hora estamos aqui em Seu nome, buscando compreender o Teu ensinamento cada vez mais. Diante de tantas dificuldades, de tantos acontecimentos que estão se passando agora na nossa vida, nós precisamos estar serenos, tranquilos, calmos, e pedimos a Tua ajuda, Mestre, a presença dos bons espíritos ao nosso lado, para nos ajudar na concentração, no entendimento da mensagem e também para percebermos rapidamente como colocar em prática nas situações do dia a dia. Por isso, Senhor, te pedimos, fica conosco durante toda essa reunião, assim que deixarmos ela por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Jesus nos envolva a todos neste instante. E hoje é proposto para que a gente faça o estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título deste capítulo é Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, mais especificamente, fazer o bem sem ostentação. Itens 1 a 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E é um tema que, pelo assunto, parece muito óbvio, de certa maneira, porque se nós fazemos o bem, e se nós estamos abrindo para que muitos vejam aquilo que nós estamos fazendo, podemos, numa contrapartida, num outro ponto, principalmente do ponto de vista daquele que recebe uma ajuda, um auxílio, estarmos abrindo uma porta imensa para que ele se sinta diminuído daquilo que está recebendo. E sendo assim, quanto menos a gente mostra aquilo que faz quando ajuda, menos aquele que recebe fica exposto aos comentários alheios, às situações, aqueles olhares de dó de quem está passando por uma dificuldade. Então, esse capítulo, quando Jesus esclarece para nós a verdadeira finalidade da nossa vida, a evolução, a busca pela felicidade, ele vai dizer para nós que o caminho que nós temos é o caminho da caridade. Porém, está deixando claro e evidente o cuidado que nosso mestre tem em dizer como que se pratica esta verdadeira caridade. Como que é a verdadeira caridade? Mas caridade não é tudo igual?
Se eu estiver dando uma esmola para alguém, não é a mesma coisa? O valor não é o mesmo? Será que existe diferença para quem recebe de como que está sendo feito essa caridade? E o grande objetivo hoje, o maior objetivo hoje, o que nós vamos focar aqui para entender, é o que acontece nesse processo para quem recebe a caridade e para quem faz a caridade. Qual é aquela caridade que vai ter maior relevância, não para que os homens vejam, para que as pessoas vejam, mas aquela que vai ter maior relevância para a minha verdadeira evolução. Quando que eu vou entender o sentido daquelas palavras das bem-aventuranças, daqueles que têm misericórdia dos outros, daqueles que têm em seu coração a bondade, a caridade, o verdadeiro sentimento de fraternidade? O que esse sentimento dentro de mim faz dentro do meu corpo, faz dentro da minha mente e como ele transforma totalmente a minha alma. E nós vamos passar pelo entendimento de orgulho. O que significa o orgulho? O que significa o egoísmo? E o que significa a verdadeira caridade? E também, fazendo essa analogia, qual é a diferença de quem pensa que existe apenas a nossa existência terrena, da diferença para quem tem certeza e convicção da vida futura, da continuidade da vida? Qual é o impacto nesta vida, nesta continuidade, para aquele que faz a caridade no sentido mais verdadeiro, mais puro, e aquele que faz a caridade se colocando em evidência? Entender que existe vários tipos de caridade que eu possa fazer, mas desses vários tipos de caridade, eu tenho duas grandes vertentes, que é a caridade material, aquela que se dá pelos bens materiais das quais as pessoas necessitam ou estejam necessitando neste momento. Mas também existe uma caridade que é uma caridade moral, que é o empenho e dedicação que eu tenho para poder doar aquilo que não é material e que nenhum dinheiro no mundo é possível de comprar. Vamos entender também como é que nós olhamos as situações de grandes catástrofes, de grandes problemas mundiais, quando todos se mobilizam para fazer a caridade, mas que muitas vezes não olhamos. Eu não posso dizer que para pequenos eventos, porque para quem está passando por dificuldade, ele pode não estar nos holofotes da mídia, mas aquilo é muito grande para que ele possa transpor sozinho. Mas eu vou chamar aqui e diferenciar os eventos que têm maior notoriedade dentro da mídia e aqueles que a gente não vê, os sofrimentos que estão ocultos, daqueles que não pedem ajuda. E como é que a gente se comporta diante dessa situação? Vamos também compreender que a verdadeira caridade se dá por pensamentos, por palavras e por ações. Fazer o bem sem ostentação. Olhar para aquele que está recebendo o auxílio, olhar para aquela pessoa que eu sinto que está necessitada, mas fazer a minha doação, seja ela material, seja de atenção, seja numa conversa, de maneira que a pessoa não se sinta ou estando sendo ajudada, não se sinta diminuída, não se sinta humilhada ou incapaz de poder cuidar por si mesma, de conseguir se melhorar e crescer.
E como é que a gente faz isso? Porque muitas vezes nós fazemos isso, nós ajudamos, mas a gente não tem muita noção do que está acontecendo na vida da pessoa. A gente vê a pessoa ali passando necessidade, eu vou lá e levo alguma coisa para a pessoa. Já teve situações, só para exemplificar aqui para nós, em que nós fazíamos um trabalho voluntário com pessoas em situação de rua. E era num sábado à noite, normalmente, os trabalhos se davam nos sábados à noite, e nós íamos junto com os equipamentos de fogão e tal, e esquentávamos a comida na hora e servíamos para as pessoas que estavam na rua e nos alimentávamos juntos com elas, né, junto com elas. E é interessante porque muitos vinham buscar e falavam assim, nossa, mas essa carne aqui está sem sal, né? Isso aqui não está muito bom. Você vê que a pessoa está recebendo, mas ela tem algo dentro dela que fala assim, eu quero ser bem servido também. Eu quero ter o direito de reclamar. Mas como é que é a nossa impressão quando a gente recebe uma crítica dessa, fazendo um trabalho voluntário de doação? Olha só que situação interessante. Como é que eu posso fazer para que essa pessoa não se sinta ali na condição de incapaz de conseguir o próprio alimento? E qual que é o objetivo que nós estamos dando para fazermos este trabalho? O que nós queremos de fato com este trabalho de doação? Por isso é necessário essa reflexão. Será que fazer um trabalho de doação é simplesmente levar a comida, levar o alimento para as pessoas, levar o cobertor para quem tem frio? Olha só, você chega e se depara com uma situação dessa, a primeira coisa que você faz, tá vendo? Não devia ter vindo, ainda tinha que escutar isso. Mas olha só, a pessoa que veio se colocar nessa situação significa que ela não está necessitada de comida, ela está necessitada de algo mais. Não é só levar o pão, o chocolate quente, a sopa. É preciso que se dê a devida atenção para aquele que está buscando. Mas como é que a gente consegue entender isso se eu não estou na situação dele? Hoje tem uma palavra que está muito comum na mídia, no meio dos psicólogos, dos terapeutas, com essa questão de ajuda, que é empatia. Como é que eu posso desenvolver e ter empatia? E existe ainda um equívoco, talvez, de como que a gente pode entender essa palavra empatia. A palavra empatia, ela tem o significado de eu poder sentir com o outro. Mas muitas vezes a gente entende como sendo assim, eu sou capaz de me colocar no lugar do outro para saber o que ele está sentindo? Só que eu nunca, por mais que eu tente, eu vou conseguir me colocar no lugar do outro e sentir exatamente o que ele sente. Eu não tenho como acontecer isso, porque quem sente é ele. Mas a empatia está ligada no esforço que eu faço para tentar pensar o como que eu agiria se eu estivesse naquela situação. Como que eu agiria se eu estivesse recebendo a ajuda e não ajudando. A busca por esse exercício intenso de tentar se colocar no outro vai ao encontro de uma outra máxima de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Mas a gente está muito distante desse entendimento, amar ao próximo como a si mesmo. A gente tem a referência do amar a si mesmo. Então, como que seria se eu estivesse no lugar dele, buscando, necessitando de um apoio material ou de um apoio moral? Aí a primeira coisa que me vem à cabeça, não, mas eu não deixaria isso acontecer. Eu não deixaria chegar nesse ponto. Gente, muitas coisas, eu acho que quem tem mais idade aqui pode saber
que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem controle praticamente. E quando nós vemos, estamos numa situação difícil e não fazemos a menor ideia de como é que nós vamos sair. E de alguma maneira alguém pode se aproximar, se eu estiver com o coração aberto, e me dar uma dica. Eu posso buscar entender como sair, mas eu tenho que ser humilde para reconhecer que eu estou incapaz diante da situação e que eu preciso de um auxílio. Mas na nossa jornada evolutiva, como espíritos que somos, estamos nos desenvolvendo através da nossa vida material atual e através de diversas existências, estamos nos desenvolvendo para isso. Estamos crescendo para ter esse entendimento. Só que a cada existência, como nós vivemos em mundos cada vez ainda muito difíceis, onde existe uma competitividade muito grande, onde a fraternidade ainda é escassa em alguns pontos isolados, para eu poder me defender, eu uso de um instrumento muito forte que está enraizado no nosso comportamento, que é o egoísmo. Eu busco fazer com que todas as coisas venham para mim, por entender que a qualquer momento eu posso perdê-las ou não ter mais. Porque eu só tenho confiança nessa existência e em quem pode me defender sou eu mesmo. Quem pode defender a minha família sou eu mesmo. Então eu tenho a tendência a fazer com que todas as coisas estejam sob o meu domínio, sob o meu poder. E é difícil, quando nós estamos diante disso, a gente estender a mão para compartilhar. E pior, quando a gente está na situação ao contrário, quando nós estamos na posição de pedir ajuda, fica ainda mais difícil. Porque é como se eu estivesse adivinhando o que o outro está pensando. Coitado, ele não consegue. Como é que eu posso fazer para reverter essa situação? Para ter o entendimento ao contrário? Veja, se nós estamos num processo evolutivo, nós que estudamos Espiritismo, que estudamos as palavras de Jesus, que vimos o seu exemplo, quando Jesus se abaixa para lavar os pés de Pedro, e Pedro se afasta e diz assim: que é isso, mestre? Eu é que deveria lavar os seus pés. Mas o mestre diz: aquele que quiser vir comigo, faça como eu. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Se eu vim aqui para servir, aquele a quem eu estou ajudando, não sou eu que estou fazendo favor, é ele que está fazendo favor para mim, de permitir que eu o auxilie. Essa é a verdade de quem tem a consciência do mundo espiritual. Nós não viemos aqui para ser servidos. Nós estamos ainda distante de sermos tão inteligentes, tão sábios, espíritos tão evoluídos. Nós ainda estamos distante de termos esse comportamento de Jesus. Então, cada oportunidade que eu tenho de ajudar, não sou eu que estou ajudando, é aquele que recebe, que me ajuda. E quando eu incorporar esse entendimento, a cada um que aparecer diante de mim, para eu poder ajudar, eu vou tratá-lo exatamente dessa maneira. O que eu posso fazer para você estar um pouco melhor do que hoje? Obrigado por você estar aqui. Obrigado por me dar a oportunidade de te ajudar. Obrigado por me dar a oportunidade de falar com você algumas palavras que podem motivar e mudar a sua vida. Obrigado por me escutar no meu discurso, em tudo que eu aprendi. Obrigado por estar aqui. Essa atitude muda completamente o sentimento de quem está recebendo. Ele se sente honrado e que está honrando também a sua atitude. Ele se fortalece, ele se sente valorizado.
E quantos, depois de uma conversa dessa, honesta e sincera, não acorda no dia seguinte, decididos, fortalecidos, confiantes para buscar a sua independência, para buscar a sua melhora. Esse era o discurso que Jesus de Nazaré sabia que era necessário para a gente praticar. Sabia que era esse o caminho. E também sabia que a gente seria levado a gostar de ostentar, como os muitos já faziam naquela época, nas praças, dando dinheiro, mas se mostrando, impondo, levantando o peito, empinando a cabeça, como se fossem homens de bem, dando aquele dinheiro, aquela esmola que para eles não fazia nada. E fora desse entendimento, deste pensamento, eu posso ter o equívoco de que eu só posso ajudar alguém se eu também tiver condições. Eu só posso dar alguma coisa para alguém se eu também tiver condições de dar. E vem a história da viúva que diante do altar, nas suas oferendas, apenas dá 2 moedinhas que tem na sua bolsa que carrega. E então Jesus fala, essa deu muito mais do que todo o ouro que qualquer rico aqui pôde doar. Porque ela não deu o que lhe sobrava, ela não deu o que ela não precisava, ela deu tudo que ela tinha. O que essa parábola quer dizer? Que nós devemos abrir mão de todos os nossos bens materiais e seguir Jesus sem nada? Não, não é isso. Não é isso. Significa que nós temos muito mais do que achamos que temos. Nós temos inteligência, nós temos ouvidos, nós temos boca para falar, nós temos braços e pernas, nós podemos ajudar. Alguns com algumas deficiências, mas outros com tantas que não conseguem nem sair da própria cama. E será que não existe nada que eu possa fazer? E só existe o material que eu receba para poder doar? O que é a verdadeira caridade? É a caridade material? Também. Mas a caridade moral, aquela que eu dou aquilo que eu tenho, aquilo que o dinheiro não pode pagar de jeito nenhum. Ouvir uma pessoa idosa que vive sozinha, que está longe da família, ouvir uma pessoa que está todo dia sentado na calçada, morando na rua, ignorado por todos que passam. Vamos dizer a verdade, são homens invisíveis, homens e mulheres invisíveis, que as pessoas passam e não querem olhar. E existe dentro de nós, parece que uma espécie de um preconceito. Preconceito, acho que é a palavra. Como se ele estivesse ali porque ele quer estar ali. Eu lembro que num dos meus estudos sobre administração e finanças, que é o meio que eu trabalho, eu vi um professor falando sobre o futuro do mercado de trabalho. Ele usa uma analogia com uma vila de pescadores, onde naquela vila vivem 80 pescadores. E todos os dias, os 80 pescadores vão até o mar e buscam o seu peixe para sua família. Volta cada um deles com 4, 5 peixes e tem o sustento para aquele dia. No dia seguinte, todos vão de novo para o mar e buscam e trazem mais peixes para suas famílias. Até que num verão, chega uma pessoa lá com uma ideia magnífica, uma rede. Ele vai sozinho para o mar e traz mais de 400 peixes. Só ele. Tem peixe para todo mundo, para a vila inteira, mas só ele saiu para trabalhar. Não nos enganemos. A tecnologia faz isso. Os movimentos de mercado fazem isso.
E alguns não terão condição de acompanhar, se não tiverem se aplicado o suficiente, estudo suficiente, não vão conseguir buscar. E como é que o mundo vai fazer? Como é que nós vamos dar o que comer, se não é por essa caridade e este entendimento puro? Que hoje eu tenho condição, eu tenho tecnologia para poder alimentar a vila inteira. E o que eu vou fazer com esses outros pescadores que até então era o seu ofício? Alguns podem plantar, outros podem fazer um artesanato, mas nem todos vão conseguir acompanhar. Então precisamos estar atentos a esta evolução do mundo e que muitas vezes, como eu tive experiência, depois de alguns anos trabalhando com pessoas que estão na rua, não estão lá porque querem. Alguns por vícios, outros por desilusões amorosas, outros por desilusões com a família, por dificuldade de oportunidade de emprego. E as coisas vão acontecendo. E num determinado momento nós estamos ali. Não sabemos quais são as questões reencarnatórias, as necessidades, mas nós sabemos que está difícil a vida para ele. Por que não olhar para esse irmão com esse olhar diferenciado? Dando aquilo que nós tivermos. Com relação à história da viúva que doa, Jesus faz um apontamento que é muito interessante. O que vai pesar mais quando eu chegar lá no reino dos céus? O que vai pesar mais no momento em que eu desencarnar e deixar completamente a minha vida material e viver a vida espiritual? Tinha um videozinho na internet que mostrava aquelas balanças antigas que tinha os 2 braços e 2 bandejas. E então vinham aqueles muito ricos e falavam assim: olha, eu doei tudo isso, e colocava ali o peso em ouro. Então a balança subia. E essa senhora chegava com a moedinha dela, e a moedinha dela lá em cima virava completamente, porque ela deu tudo que ela tinha. Não foi só material, ela deu tudo que ela tinha, em prol daqueles que não tinham nada ou que estavam sofrendo. Essa é a analogia da verdadeira caridade. Não é apenas nós olharmos para as pessoas que estão ali, numa grande dificuldade, e fazermos apenas a necessidade material dela, mas ir um pouquinho além. Ter um dedinho de prosa, como se diz por aí, com a pessoa. Tentar conhecer o seu nome, a sua situação, a sua história, e ter um tempo para poder conversar. Dar valor para aquela vida que está ali, naquele momento. E assim, nós podemos entender que essa caridade eu posso dar, sim, de 3 formas distintas. Por pensamento. Nem todos nós vamos conseguir ajudar. Tem muitos que estão tão revoltados que não aceitam nenhuma conversa. Mas ajudar e fazer a caridade pelo pensamento é quando eu elevo o meu pensamento a Deus, faço uma prece, uma oração, pedindo a Deus que dê a ele aquilo que ele necessita, que ele possa se fortalecer, que ele possa receber esse abraço hoje espiritual e se sentir melhor. Eu posso fazer a minha caridade por palavras também, dizendo aquilo que penso para aqueles que estão dispostos a ouvir, dizendo aquilo que pode ajudá-lo, dar-lhe um caminho, possibilidades, ou apenas dizer: eu não sei como, mas o que você precisar, eu estarei aqui. Eu não sei o caminho, eu não sei como dizer para uma mãe que acaba de ver o filho desencarnar, que vai ficar tudo bem. Eu sei que vai ficar tudo bem, mas a dor dela é algo
que não dá para mensurar. Mas eu posso dizer que estarei aqui na hora que ela precisar, para amparar naquilo que for necessário, para poder escutar, para poder conversar. Caridade por palavras e caridade por ações. Não deixar de fazer o bem em toda oportunidade que eu tiver. Todas as vezes que eu for sair de casa, que eu me desarme contra todos que vão passar pelo meu caminho pedindo uma ajuda. Mas que Deus me dê a serenidade de olhar nos olhos de cada um e tentar entender se é só dinheiro, ou se era só olhar para ele e falar: bom dia, não posso te ajudar com isso, mas espero que você tenha um bom dia. Alguma coisa que faça mudar esse padrão em que nós estamos atualmente. Importante compreender e ter a empatia de tentar se colocar percebendo, se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado. Alguns gostam de falar: o que Jesus faria nessa situação? Mas para mim é muito difícil pensar assim. O que eu gostaria que fizesse se eu estivesse deste lado? Será que só ele olhar para mim, só ele sorrir, já não seria o suficiente? Que Deus nos dê essa sabedoria também de olhar nos olhos das pessoas e saber qual a melhor resposta. Importante também essa consciência de que nós somos espíritos e estamos neste caminho evolutivo, estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo. Então, aprender a servir, aprender a fazer a caridade da forma correta para que o outro não se sinta humilhado, não se sinta diminuído, é eu ter a consciência de que cada um que aparece em meu caminho, eu devo agradecer a oportunidade que ele está me dando de eu poder ajudar. Porque somente com essa caridade verdadeira é que eu vou sair deste status, deste mundo, que às vezes me traz até uma depressão de não ver saída, olhar para o sofrimento do outro com olhos de verdadeira caridade, com humildade, e reconhecer e agradecer a oportunidade que eu estou tendo de poder ajudá-lo, de poder fazer o que é possível, o que eu tenho de melhor para dar para esses nossos irmãos. Assim, nós estaremos cumprindo a verdadeira mensagem de Jesus. A dica, como eu gosto de dizer, fica essa dica para nós, que possamos, nos nossos próximos dias, na nossa vida, com a nossa família, por que não, olhar para os nossos filhos, para os nossos pais com este olhar, mudar completamente a nossa forma de pensar, estar abençoado por Jesus de Nazaré, pelos mentores espirituais que possam nos dar este caminho e deixar mais clara essa mensagem em nossa mente. E uma das formas que foi citada aqui hoje, de doação, de caridade, a caridade pelo pensamento, nós fazemos na Casa Espírita por meio das vibrações. Todas as vezes em que nós fechamos os nossos olhos e fazemos uma mentalização específica direcionada às energias de doações que deixamos aqui, esses pensamentos fraternos são direcionados pelos enfermeiros, pelos médicos espirituais, pelos espíritos protetores que estão aqui conosco para auxiliar aqueles que mais necessitam. Então, mais uma vez, eu convido a todos para que, confortavelmente, sentados onde estiverem, deitados em casa, possam elevar o pensamento até Jesus de Nazaré, na sua imagem, buscar dentro de si todo o desejo de ajudar, de amar, de curar. Principalmente, meu Pai, aqueles que estão com dificuldade no trabalho,
em arrumar um trabalho novo, em sustentar suas famílias e a si própria. Senhor, fortaleça esses nossos irmãos. Dê-lhes, Senhor, o direcionamento correto, o endereço certo, o telefone, aquele que estará esperando a sua ligação, que está precisando do seu serviço. Enquanto isso, Pai, dê a todos esses nossos irmãos a serenidade e a confiança, que pelo menos o dia de hoje seja garantido, que ele possa ter o alimento para sua família e na certeza e confiança que amanhã será um dia melhor. Muitas portas podem se abrir a qualquer momento. Vibremos por eles. Vibremos também por todas as famílias que estão em luto, desoladas em virtude da pandemia, de suas perdas, pais, filhos, avós, que retornaram para o plano espiritual, mas que suas famílias estão aqui ainda sofrendo por essa ausência. Senhor, que neste instante a nossa convicção sobre a vida futura, a nossa certeza que aqueles que amamos jamais se distanciam de nós e estão sempre conosco, torcendo pela nossa vida, cumpriram seu papel na existência, mas agora cabe a nós prosseguirmos, que essa certeza envolva todos estes nossos irmãos que estão com receio do desencarne e com um sentimento de luto pelos que se foram, que eles possam ser fortalecidos e amparados. Vibremos também, Senhor, por todos aqueles que estão nos hospitais, com qualquer tipo de dor, de sofrimento. Que essas energias curem seu corpo, traga o alívio, traga a cura, que eles possam ao menos ter uma noite de muita paz. Mestre Jesus, estivemos aqui falando sobre a Tua mensagem. Que essa mensagem ecoe em nosso coração, que a Tua verdade se faça presente em nossa alma e as nossas atitudes, que possamos transformar o nosso comportamento neste comportamento que o Senhor quer de nós e sentir a verdadeira felicidade que é amar os nossos irmãos de verdade, praticar a verdadeira caridade. E para isso, Senhor, fique conosco, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema para a próxima semana é convicções, fanatismo ou fascinação. Pesquisa livre pelos expositores, tema muito interessante que vamos acompanhar na próxima semana, na próxima reunião pública. A partir de agora, continuaremos apenas com as transmissões pelas redes sociais e agradecemos a todos que nos acompanharam pela rede Boa Nova de Rádio. Boa noite. Gostaríamos de lembrar que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar o seu significado. O passe coletivo é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente, conforme nosso merecimento. Por isso,
tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Essa medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que compreenderão e pedimos que fiquem atentos às orientações. O dirigente, então, pode acompanhar aqui os passes junto aos companheiros. Vamos, neste momento, nos tranquilizando, nos envolvendo com essa energia que a espiritualidade preparou neste ambiente, sentindo as emanações de saúde, paz, harmonia, que neste momento nos envolve. E numa conversa íntima com Jesus, pedimos que Ele nos ajude, nos ampare e nos auxilie em nossas necessidades. Confiantes e receptivos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. Vamos neste momento pensando alternadamente em todos os nossos parentes e amigos que queremos que sejam beneficiados, enviando pensamentos de paz, saúde, cura e harmonia. E que neste momento consigam também perceber a presença da equipe espiritual que chega para atender a cada um em suas necessidades. Vamos a Jesus. E que na próxima semana possamos estar novamente presentes para darmos continuidade ao tratamento. Graças a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, que possamos, a partir de agora, ficarmos em paz, tranquilos e serenos, e até o nosso próximo encontro. Boa noite.